Itália, 13 de outubro de 1989. Aniversário da última aparição em Fátima. O anjo do primeiro flagelo. Mensagem de Nossa Senhora. Recordais hoje a minha última aparição em Fátima, a 13 de outubro de 1917. Confirmada pelo milagre do sol. Olhai cada vez mais para a mulher vestida de sol, que tem a missão de preparar a Igreja e a humanidade para a vinda do grande dia do Senhor. Os tempos da batalha decisiva chegaram. A hora da grande tribulação desceu sobre o mundo, porque os anjos do Senhor são enviados com os seus flagelos para castigar a terra. Quantas vezes vos convidei a caminhar pela estrada da mortificação dos sentidos, do domínio das paixões, da modéstia, do bom exemplo, da pureza e da santidade? Mas a humanidade não acolheu o meu convite e continuou a desobedecer ao 6º mandamento da lei do Senhor, que prescreve não cometer atos impuros. Quis-se, pelo contrário, exaltar tais transgressões e propô-las como a conquista de um valor humano e como um modo novo de exercer a própria liberdade pessoal. Chegou-se assim ao ponto de legitimar como sendo bons todos os pecados de impureza. Chegou-se a corromper as consciências das crianças e dos jovens, levando-os à convicção de que os atos impuros cometidos sozinhos já não são pecado, que as relações sexuais tidas antes do matrimônio entre namorados são lícitas e boas, que as famílias se podem comportar livremente e recorrer até aos meios para impedir o nascimento. Chegou-se ao ponto de justificar e exaltar os atos impuros contra a natureza, e até a propor leis que equiparam a convivência entre homossexuais à família. Jamais como hoje a imoralidade, a impureza e a obscenidade são continuamente publicitadas através da imprensa e de todos os meios de comunicação social. A televisão, sobretudo, tornou-se o instrumento perverso de um bombardeamento cotidiano de imagens obscenas, destinadas a corromper a pureza da mente e do coração de todos. Os locais de divertimento, especialmente os cinemas e as discotecas, tornaram-se lugares de profanação pública da própria dignidade humana e cristã. É o tempo em que o Senhor nosso Deus é ofendido contínua e publicamente com os pecados da carne. A Sagrada Escritura já vos admoestou de que quem peca por meio da carne, na própria carne encontrará a sua justa punição. Chegou assim o tempo em que o anjo do primeiro flagelo passa sobre o mundo, para que este seja castigado, segundo a vontade de Deus. O anjo do primeiro flagelo incide na carne daqueles que se deixaram marcar na fronte e na mão, pelo sinal do monstro, e adoraram a sua imagem. Uma chaga dolorosa e maligna, que faz gritar de desespero aqueles que foram atingidos por ela. Esta chaga
representa as dores físicas que atingem o corpo por causa de doenças graves e incuráveis. A chaga dolorosa e maligna é um flagelo para toda a humanidade, hoje tão pervertida, que construiu uma civilização ateia, materialista, e que faz da busca do prazer o fim supremo da vida humana. Alguns dos meus pobres filhos foram atingidos por esta chaga, por causa dos seus pecados impuros e das suas desordens morais, e carregam por isso em si mesmos o peso do mal que cometeram. Outros, ao contrário, são feridos não obstante serem bons e inocentes. O seu sofrimento serve, então, para a salvação de muitos ímpios, graças à solidariedade que a todos vos une. O primeiro flagelo são os tumores malignos e toda a espécie de câncer, contra o qual a ciência nada pode fazer, não obstante o seu progresso em todos os setores. Estas doenças difundem-se e atingem cada vez mais o corpo humano, devastando-o com chagas dolorosíssimas e malignas. Filhos prediletos, pensai na difusão destas doenças incuráveis em toda parte do mundo e nos milhões de mortes que elas fazem. O primeiro flagelo é a nova doença da AIDS, que fere sobretudo os meus pobres filhos, vítimas da droga, dos vícios e dos pecados impuros contra a natureza. A vossa Mãe Celeste, que se ajuda, amparo, conforto e esperança para todos nestes tempos em que a humanidade é ferida por este primeiro flagelo. Por isso vos convido a caminhar pela estrada do jejum, da mortificação e da penitência. Às crianças peço que cresçam na virtude da pureza e que sejam ajudadas neste difícil caminho pelos pais e educadores. Aos jovens peço que se formem no domínio das paixões, com a oração e a vida de união comigo, e que renunciem ao cinema e às discotecas, onde correm o grave e contínuo perigo de ofender esta virtude, que é tão querida ao meu coração imaculado. Aos namorados, peço que se abstenham de qualquer relação sexual antes do matrimônio. Às famílias cristãs, peço que se formem no exercício da castidade conjugal e que nunca usem meios artificiais para impedir a vida, conforme o ensinamento de Cristo, que a Igreja ainda hoje propõe, com iluminada sabedoria. Como desejo da parte dos sacerdotes a escrupulosa observância do celibato e da parte dos religiosos a prática fiel e austera do seu voto de castidade, aos meus pobres filhos atingidos pelo primeiro flagelo da chaga dolorosa e maligna, apresento-me como mãe misericordiosa, que alivia e conforta, que leva a esperança e a paz. A estes peço que ofereçam os seus sofrimentos em espírito de reparação, de purificação e de santificação. O meu coração imaculado torna-se, sobretudo para estes, o refúgio mais acolhedor e o caminho seguro que os leva ao Deus da salvação e da alegria. Neste meu celeste jardim, todos serão consolados e encorajados, ao mesmo tempo que eu mesma cuido
amorosamente, de lhes dar alívio no sofrimento. E se for da vontade do Senhor, de lhes oferecer o dom da cura. Portanto, nestes tempos em que a humanidade é atingida pelo primeiro flagelo, convido-vos todos a olhar para mim, vossa Mãe Celeste, a fim de serdes confortados e ajudados. Amém.